Eu aqui estou para fazer a lista de 5 dinossauros brasileiros que você talvez conheça e alguns que talvez já conheça. Começando com o Staurikosaurus brycei. O Staurikossauro, nome esse que significa lagarto do Cruzeiro do Sul, foi um herrerassaurídeo, um parente brasileiro do próprio herrerasauro da Argentina Triássica. E do Brasil Triássico temos o Staurikosaurus, um pequeno dinossauro terópode carnívoro bípede com garras e dentes serrilhados. Ele possui uma velocidade que eu acredito ser de 59 km por hora, capaz de chegar até 2 metros de comprimento, mas alguns dizem que ele pode ser bem maior do que isso, pode chegar até um pouco mais de 3 metros. Esse animalzinho poderia até ter 5 dedos. E ele teria até 5 dedos nas patas traseiras, como diz nessa versão aqui. Algo que não faz muito sentido. Este pequeno predador viveu durante o período Triássico na região de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Foi um animal que viveu há 230 a 220 milhões de anos. E além disso, era um predador ágil e muito rápido, bem pequeno e chegando até 2 a 3 metros de comprimento. De 2 metros de comprimento já serve. Ele foi encontrado em 1936, mas só foi descrito em 1970, com o nome Staurikosaurus brycei. E às vezes algumas pessoas acham que ele seria tipo Nano Herrera, mas o Staurikosaurus é melhor. O segundo é outro herrerassaurídeo do Brasil, o Gnathovorax cabreirae, que significa mandíbula voraz. Ele também foi descoberto em Santa Maria, e é uma pequena criaturinha simplesmente de 3 metros de comprimento. Este dinossauro herrerassaurídeo era um pouco menor que o próprio Herrerasaurus. Também tem 3 dedos, com dentes e garras afiadas. Era um predador ágil que também se alimentava de outros animais, como pequenos dinossauros um pouco maiores, dicenodontes e rigossauros. E o Staurikosaurus e o Gnathovorax competiam alimento com o gigantesco Prestosuchus, o maior rausuquiano brasileiro, o maior arcossauro carnívoro do Brasil. Este animal era simplesmente um terópode bem ágil. Inclusive, eles podiam caçar em bandos ou em grupos solitários. E ele simplesmente foi descoberto por Felipe Bernardo. Inclusive, alguns talvez dizem que ele pode ter sido descoberto em Coahuas. E qual ano ele foi descoberto? Bom, quando eu fui pesquisar, vi que ele foi descoberto em 2014, nos anos 2000. Só em 2014 ele foi descoberto e depois descrito em 2019 provavelmente. Ele simplesmente lutava entre si por território ou por fêmeas. Já o terceiro dinossauro brasileiro na lista é um herbívoro, um prosaurópode ou sauropodomorfo, o Unaisauro ou Unaisaurus tonletinoi, um grande herbívoro do período Triássico brasileiro, que vivia em florestas e perto de rios. Ele era um parente do Plateusauro, só que bem menor e que pode chegar até 3 metros de comprimento, mas alguns dizem que ele poderia ser bem maior do que isso. E ele podia se defender utilizando seu peso, cauda e garras. E ele já até seria uma presa fácil para o Staurikosaurus e o Gnathovorax. E ele viveu há mais de 250 até 230 milhões de anos atrás. Inclusive, ele era simplesmente um predador assustador. E na verdade era um herbívoro, eu acabei errando isso aqui. Inclusive, eles andavam em grupos para se defender dos predadores, utilizando garras e qualquer coisa, inclusive a cauda, o que faz sentido. E ele também tinha um pescoço longo e cauda bem longa. E o que mais chama atenção são suas garras nas patas dianteiras, o que tornava um bípede, mas também um quadrúpede.
O quarto da nossa lista é o Macrocolum. Macrocolum itachi. Também era outro sauropodomorfo, um prosaurópode brasileiro secundário. Ele era um pouco maior que o Unaisaurus, e o curioso é que ele seria bem pequeno comparado com ele. Mas alguns cientistas acreditam que ele poderia mudar de tamanho, chegando a um tamanho máximo. Talvez o comprimento dele pode ser de 7 metros de comprimento, ou a melhor de 6 metros. Ele também tinha pescoço e cauda longos, e a cauda dele era utilizada para defesa, mas as garras também. Mas também seu peso para lutar contra o Staurossauro e o Gnatothorax, se tornando um herbívoro interessante. Inclusive partes de seus ossos foram encontradas, o tornando um animal herbívoro impressionante. Esse ancestral dos saurópodes era simplesmente incrível, descoberto lá em 2018, em contraste de outras coisas, e ele se alimentava de samambaias primitivas, como o Protossauro. E o quinto e último da nossa lista é o Bagualosaurus, ou Bagualossauro. Lagarto de bagualo significa talvez. Foi outro tipo de sauropodomorfo basal do período Triássico, um pequeno dinossauro do Rio Grande do Sul, encontrado também em Santa Maria. E é considerado o tataravô dos dinossauros gigantes, tipo os saurópodes. Também viveu há 230 milhões de anos. E era um animal herbívoro, talvez. E ele tinha poucos fósseis achados, e talvez ele seria tipo assim, com seu nome científico, Bagualosaurus agudoensis. E além disso, esse é considerado um dos dinossauros brasileiros mais antigos, sendo um animal interessante, e com dentes em formatos de folha, com um crânio que estava quase completo. E aí, gostou de conhecer esses dinossauros? Comente!